Amém, pessoal? Feche seus olhos um pouquinho. Vamos orar para agradecer a Deus mais uma oportunidade, né, que Deus concede para nós. E Ele é todo poderoso, né, para nos ajudar, para derramar sobre nós a graça, para perdoar. Né? E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, com certeza Ele perdoa a gente. Né? E Ele tem muita coisa para fazer na nossa vida. Só depende da gente também. Se a gente quiser, com certeza Ele vai fazer. Se a gente não quiser, Ele também não vai fazer. Né? Depende só da gente, não depende de mais ninguém. Né? Depende só da gente. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, obrigado pela tua presença. Fala conosco nesta noite, perdoa as nossas falhas como igreja, que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa as nossas falhas, que a tua misericórdia seja sobre a nossa vida. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, Deus ele é um Deus de oportunidades. E às vezes essa oportunidade ela vem uma vez só. Muitas vezes. Ela bate uma vez na nossa porta. E outras vezes Deus ele pela sua infinita misericórdia vai dando mais, vai dando mais. Eu quero falar a história de um camarada aqui, quase ninguém fala sobre ele. Ele era ladrão, ele era salteador, ele era assassino, ele pertencia a um partido político na época chamado Zelotes. Esse partido, ele lutava contra Roma, né, dizendo que Roma queria governar lá e tal, e era um partido político que combatia. E numa dessas, um desses combates, esse camarada, mais alguns outros, assassinaram um guarda. Mataram um guarda lá, num desses motins, eles mataram o guarda. E já naquele tempo, já havia essa. De uma autoridade já fica mais difícil. E esse camarada, então, ele pegou muitos anos de cadeia. Ele vivia mais preso do que fora. Mais preso do que fora. Ele era um cara que a família já tinha abandonado, todo mundo tinha abandonado, amigos ele já não tinha mais. Né? E ele, então, foi colocado para fora da sociedade, porque ele era um cara que fazia motim, ele era um cara que não merecia a atenção de ninguém. Aí esse cara vai preso e lá na época em que ele foi preso, toda a época na Páscoa, quando era comemorada a Páscoa não é o coelhinho da Páscoa. Presta atenção, a Páscoa não é o coelhinho da Páscoa. É como tem gente que pensa que é. A Páscoa ela era comemorada quando as pessoas se lembravam do livramento que Deus deu para eles, o Israel, o livramento que Deus deu para eles lá no Egito. Então eles comemoravam a Páscoa. A Páscoa denominava-se a libertação. Não era a coelhinho da Páscoa, a coelhinho da Páscoa é agora. Então, nessa época, era tradição lá de soltar, deles soltar um preso em troca de outro preso. E ali tinha vários presos. Vários. Dentre desses presos, tinha um camarada lá chamado Barrabás. E ele era tão um cara que, podia se dizer que talvez na juventude dele era filhinho de papai, como diz o outro Nutella, porque Barrabás não era o nome dele. Barrabás
quer dizer que ele era filho do papai dele lá, filho do papai, filhinho do papai. Ah, você é filho do papai, você é playboy. É mais ou menos assim, para vocês entenderem. Então era Bar-Rabás, filho do pai. E devia ser aqueles cara que devia ter dinheiro, né, que era nível do telinho. Você conhece alguém no telo? RBD? Aí, olha só, chegou o dia que o julgamento de Jesus foi totalmente fora do contexto. Jesus foi julgado erroneamente, foi errado o julgamento de Jesus. Só que para aparecer, Pilatos lava as mãos e ele fala assim para a multidão: olha, em troca desse camarada aqui, Jesus, a gente vai soltar um preso. Já vai dois, né? Não, aí foi quando ele foi crucificado. Vai soltar um preso no lugar deles, desse que vai ser condenado, que vai ser crucificado. E o povo escolheu quem? Barrabás. Pediram para que soltasse Barrabás. Aí eu fico pensando, cara, você já pensou? Barrabás devia ser condenado, era para ele estar naquela cruz, não. Era para ele ser condenado. Na Páscoa ele soltava um e matava o outro, crucificava o outro. Barrabás estava ali para ser crucificado porque ele tinha matado um soldado. Ele tinha aprontado já no meio da sociedade. Ele pertencia a um partido político chamado Zelotes, e ele estava contra Roma. Ele tinha tudo para ser condenado. Tinha tudo para ser crucificado aquele dia. De repente chega a condenação de Jesus. O Pilatos fala assim: olha, qual vocês querem que solta? Esse ou esse? Pensa no Barrabás. Não tinha saída porque ele ia ser condenado. Ele ia ser, era para ele ser crucificado naquele dia. Não tinha mais chance dele escapar daquela situação. Quem vocês querem que solte? Barrabás. Aí a gente fica imaginando, a família dele já tinha até desistido dele. A Bíblia não conta como que terminou a vida dele, como que ele morreu, do que ele morreu, se morreu de velhice, se morreu matado, se alguém matou ele. A Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala que Jesus entrou no lugar dele. Ele foi solto e Jesus foi condenado e foi crucificado. Vocês podem imaginar a família dele, porque tinha família. Embora a família tenha abandonado ele por causa das peripécias que ele tinha feito, das besteiras que ele tinha feito na vida, a família tinha abandonado. Mas vocês podem imaginar ele chegando em casa? O cara estava preso, condenado, não vai saber quantos anos de prisão estava condenado. E do nada, sem ele mesmo esperar, ele é colocado na liberdade. Né? Jesus entrou no lugar dele para que ele fosse colocado em liberdade. Jesus foi crucificado. Vocês podem imaginar a família dele? Como que a família recebeu ele? Será que a família falou, não, vaza? Ou será que a família... Né? Você sabe, isso a gente pode aplicar na nossa vida também. Essa situação, essa circunstância que a gente está vivendo aqui do Barrabás, a gente pode aplicar em nós. A gente não matou, a gente não roubou ninguém, a gente não fez o que Barrabás fez. Mas Jesus entrou no meu lugar, no seu lugar. Nós, irmãos, estávamos condenados para ir para o inferno. Estávamos condenados para ir para o inferno. Jesus, então, ele vai, toma todo o nosso pecado, toma o pecado de toda a humanidade, desde aquele que não nasceu ainda, Jesus já tomou os pecados. Ele vai ser crucificado no meu lugar e no seu lugar. Nós temos a chance de não ir para o inferno. Nós temos a oportunidade de não ir. Mas o
que preocupa é que muitos de nós não pensam nisso que aconteceu. Que Jesus entrou no meu lugar. Quando Jesus entra na cruz lá, no lugar de Barrabás, significa que ele ia entrar no meu e no seu lugar, no nosso lugar. E qual é a paga que nós dá para ele, nesse sentido, do que ele fez por mim e do que ele fez por você? Qual é o retorno que nós dá para ele? Nenhum. Nenhum retorno a gente dá para ele. Da situação que ele fez para a gente, sem a gente pedir. Ah, eu não pedi. Tem gente que fala isso, eu não pedi para entrar no meu lugar. Ele entrou porque ele quis. Deus não preparou, presta atenção, Deus não preparou o inferno para o ser humano, para a gente, para nós, para qualquer um de nós que estamos aqui, para quem está em casa também. Deus não preparou, o inferno ele existe, não é a casa da sogra, não é. O inferno existe de verdade. E infelizmente vai para lá mesmo todas as nações, como fala nações, são as pessoas que esquecem de Deus. Salmos 9, verso 17. Só que assim, ele já entrou no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, no lugar daquele que nem nasceu ainda. O inferno foi feito para quem? O capeta, Satanás. E com 1/3 dos anjos que caiu do céu. Caiu com ele. Agora, qual é a paga que nós damos a ele por tudo que ele fez por nós? Por entrar no nosso lugar, para que a gente não fosse para o inferno. Qual é o retorno que nós damos para ele? Muitas vezes a gente menospreza a palavra dele. Muitas vezes a gente não vive o amor que Deus colocou. Ele falou assim, deixe-vos um novo mandamento eu vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente não ama os outros. Amar, irmão, não é você andar grudado com o irmão. É você respeitar o espaço do outro, é você respeitar, é você, sabe, diz que o amor não é dolorido. Então, para amar, você não precisa amar, é dar liberdade também. É soltar também, às vezes. Mas qual é? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Quer dizer, para mim não entrar, para mim não ir para o inferno, só existe uma possibilidade. Não é eu ser bonito? Não é eu ser bonito? Mas a possibilidade que existe para mim não ir para o inferno é crer nele. Não está falando de ser crente, não está falando de ser da Batista, ou da Quadrangular, ou da Nazareno, não está falando de nada de igreja. Está falando para a gente entregar o coração para ele. Está falando para a gente reconhecer ele como Deus único e verdadeiro. Porque a vida eterna não é onde a gente vai passar a eternidade. A vida eterna é conhecer Deus. A Bíblia fala sobre isso. E nós conhecemos? De jeito nenhum. Irmãos, Deus gostaria que nós tivéssemos com Ele todos os dias um relacionamento. Sabe? Um relacionamento. Ele gostaria que nós nos relacionássemos com Ele. Ele gostaria que a gente tivesse intimidade para com Ele. Só que muitas vezes nós levamos a nossa vida à revelia. Então nem aí. A gente não se preocupa com o que pode vir pela frente. A gente não se preocupa com o risco que nós corremos, que é o fato de esquecer de Deus. Também não é fazer aquilo que nós ouvimos sempre ouvimos fazer, se esconder atrás de uma Bíblia, em uma igreja, achar que está tudo certo. Não está certo. Existem processos, existem princípios para que a gente acesse, para que a Bíblia funcione na minha vida. Se eu não acessar os princípios, se eu não buscar o que eu tenho que buscar, não vai adiantar. Eu vou para o inferno sabendo que eu vou para o inferno. É isso que não adianta. Ir para o inferno sabendo que eu vou para o inferno, porque os princípios eu não pratiquei, eu não acessei. Só que, para acessar os princípios, quem crer e for batizado será salvo.
Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É a Bíblia que fala, não é nós. Ah, mas eu batizei quando era criança pequena lá em Guaranésia. Ou Barbacena. E aí? O que resolve a gente ser batizado quando nós somos criancinhas pequenas? Criancinha pequena tem pecado? O batismo não é. O batismo ele é só para arrependimento dos pecados, não serve para outra coisa. Se você batizou quando você era criancinha pequena, você não tinha pecado. Nasceu do pecado. Hã? Nasceu do pecado. Nasceu, mas não está em pecado. Tá combinado. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Tá ótimo. É um fato que a gente precisa entender. Tem gente que fala, não, mas eu já fui batizado quando era criancinha pequena. Né? Já fui batizado quando era criança pequena, então para mim não tem problema nenhum. Então, quando nós entendemos o propósito do batismo, que é para arrependimento dos pecados, o batismo não é outra coisa. É só para arrependimento dos pecados. É dizer ali para as pessoas que estão vendo, e participando, que eu estou numa nova fase da minha vida. A fase de eu aceitar, de eu receber a Jesus como meu Salvador. Só que enquanto eu não tomar essa atitude, irmãos, enquanto eu não receber essa atitude, não participar dessa atitude, eu vou ficar padecendo, nem muitos estão padecendo. Você acha que está bom passar o que você está passando, ou o que você tem vivido ultimamente? Não está bom. Por quê? Precisa ser tomada uma atitude, precisa ser tomada atitudes que é só você que pode tomar. E não existe uma casa, começar pelo telhado. Em hipótese alguma. A casa ela começa pelo alicerce. Nós cavamos outro dia, olha que legal, né? Ali, nós vimos que para chegar na terra existe bastante coisa. Né? Existe também uma viga ali que segura toda a estrutura. Então, não pode se pular o processo. Tem muita gente querendo ser salvo que não fez o processo, não fez parte do processo. Se nós não acessarmos os princípios e ir em busca do processo que tem que ser feito, nós ficamos padecendo. Aí vamos para o inferno, desculpa, sabendo que o inferno existe e sabendo que não vai para lá, porque o princípio estava aí, o processo estava aí para ser feito e nós não fizemos. Passo a passo. Né? Batismo, arrependimento, um monte de coisa. É que nem eu disse outro dia. Eu falei para ele, por que só tem 12 passos? Ele falou, não, só tem 12 passos para se consertar no primeiro. No 10º você já está voltando para de novo, nunca termina. Nunca termina. Então não adianta a gente querer começar uma coisa na metade do caminho, tem que começar no começo. Você vai entrar por tempo. Quantas coisas você já cometeu desde quando você era pequeno para cá, até agora? Sabe por quê? 35? 49. Batizou com 6 meses? 49, 48 anos e 6, 9, 12, 8 meses. 7. 49 anos, 6 meses. 48 anos, 6 meses. 48 e 6 meses. 48 anos e 6 meses para cá, quantas coisas você fez? Você vê? Só que não adianta eu só lá e batizar e acabou. Tá, é normal. Não. Tem o processo. Tem o que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer a minha parte. Deus, Ele quer fazer a parte dele. Mas eu também preciso fazer a minha. Aí vai obedecer. Vai amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. São coisas que a gente tem que fazer.
Então não adianta a gente querer achar que nós vai ser salvo só porque nós é bonzinho, que não vai resolver isso. Isso não vai levar nós para o céu. Você tem que entender isso, não é porque você é legal, se é bonitinho, você vai para o céu. Você vai para o céu se você passar pelo processo. É como eu falo sempre para os meninos, nem todo mundo é filho de Deus. Sabe, nem todo mundo é filho de Deus, somos criaturas. Enquanto nós não passarmos pelo processo, nós ainda somos criaturas. E existe diferença entre filho e criatura. Quem tem cachorro de estimação lá em casa, lá? Quem tem cachorro de estimação, o chihuahua, lá, o pingo? Será que chama cachorro que você tem lá em casa? Você tem um cachorro lá, o chihuahua, o pingo, pitbull, sei lá o que você tem lá, né? Você tem seu filho, você vai dar, você tem só um dinheiro para cuidar de um dos dois. Você vai cuidar de qual? Hoje em dia tem gente que cuida mais do cachorro do que do filho, né? Mas, se você tiver um coração voltado para Deus, você vai cuidar mais do filho. Então, tudo isso exige um processo. Que não é assim, ó, acabou. Eu estou aqui no culto, eu vou ser salvo. Você pode ser salvo aqui no culto. Mas existe um processo, que você tem que passar pelo processo. Irmãos, Barrabás, ele fez o que fez. O cara aprontou, o cara matou, o cara fez de tudo. Foi condenado, a Bíblia não fala quantos anos ele foi condenado porque ele matou um soldado. Ele pertencia ao partido político, na época aqueles baderneiros, né? Acho que viu na televisão aí. Ele não aceitava o governo de Roma. Mas Jesus entrou no lugar dele. Aquele dia era um dia de sorte dele. Dia de sorte de Barrabás. Como hoje pode ser o seu dia de sorte também. Pastor Barrabás foi salvo. Não fala, a Bíblia não fala. Você vai Barrabás. É interessante. A Bíblia não fala nem como ele terminou, com quem que ele morreu, se morreu de velhice. Não fala. Só fala que naquele dia ele ser crucificado, Jesus entrou no lugar dele. Barrabás teve um livramento. Livramento de Deus. Quantos livramentos nós já teve? Quantas vezes já aconteceu alguma coisa que já não era para nós estarmos mais aqui? Você tem ideia de quantas vezes? Quantas oportunidades Deus pode ter dado para você? Só que assim, Deus é tão maravilhoso que um dia isso não acaba. Assim, Deus vai desistir de você. Deus, ele não desiste de você em posição alguma. Só que só vai para o inferno quem quer. Infelizmente, só vai para o inferno quem não aceita, quem não deixa Deus trabalhar na sua vida como Deus quer trabalhar. Mas presta atenção, não estou falando para você ser crente da Igreja Batista, não falei nada disso. Estou falando para você deixar Deus trabalhar na sua vida. E você começar, nem tem que começar do zero, mas começar a fazer o certo agora. Foi feito tudo errado. Como diz o outro aí, a moda, deixa para lá, né? Como o Clebão fala aí. Foi feito tudo a moda. Deixa disso. Agora tem que fazer diferente. Começa o processo. Começa o processo do zero. Né? Eu creio de uma forma. Eu creio. Não sei se as pessoas. Né? Isso aí é de cada um, conforme interpreta o que está escrito ali. Porque tem coisa escrita aqui na Bíblia que, se nós ficar buscando, vai ficar maluco. Né? Eu conheço uma pessoa que ficou louco, porque a pessoa é Bíblia. E naquele tempo, a Bíblia não era lida por muita gente, porque o cara tem medo de ficar louco. Mas eu vejo de uma forma diferente, que talvez ninguém concorda comigo. Mas eu acredito que, quando Deus começou a criar as coisas lá atrás, Gênesis capítulo 1, também foi criado o ser humano. Eu acredito. Porque não é possível, depois, o filho de Adão com Eva casar com alguém. Vai casar com quem? Com a irmã dele? Se Deus não aceitava isso desde o começo? Então, eu acredito que existia ser humano na Terra, mas não era conforme Deus queria. Que o ser humano naquela época era bárbaro.
Era um cara que não tinha inteligência. Era um cara que fazia tudo na doideira. Ele era bárbaro. Se você pegar o significado de barbaridade, bárbaro, você vai ver que era um cara que não tinha controle de si mesmo. Era quase um animal, um homem das cavernas, como dizia o outro lá. Sander, como é que fala? Fala lá. Eu acredito nisso, né? Eu leio aqui a Bíblia, porque depois você vai ver que Caim casou com alguém, ele matou Abel, aquele fugiu, a Bíblia diz que ele casou com alguém. Comigo? Ele casou comigo? Casou com alguém, a Bíblia diz que tinha gente lá, casou com uma mulher. E a Bíblia diz que os filhos dos homens, as filhas dos homens eram bonitas como as filhas dos homens. Então, sim, e ali criou uma geração de bárbaros. E a Bíblia fala que Deus então pegou lá o pedacinho de barro e criou um conforme a vontade dele, que saiu como ele. Eu imagino isso, eu acredito nisso. Então havia dois tipos de homens, como existem dois tipos de homens hoje. Existem os homens de Deus e existem os homens que cometem barbaridades. Que só faz besteira, infelizmente. Existem os homens de Deus e existem os homens que fazem cagada. Desculpa, não pode falar cagada. Não pode falar cagada. Faz coisa errada. Faz coisa errada. Entendeu? Eu acredito nisso, não sei quem não acredita, mas eu acredito. Porque eles casaram com alguém, casou com ninguém. Aí só que Deus falou assim, não, peraí, agora eu vou fazer do meu jeito. E a Bíblia diz que quando Deus terminou de fazer, Deus soprou na linha dele, né? Do homem, assim, no barco que ele fez Adão. Soprou na linha dele e deu a vida dele. É isso que Deus faz com a gente, sopra o Espírito da vida. E quando nós aceitamos, quando nós recebemos a Jesus, porque até então nós éramos criaturas, quando a gente recebemos a Jesus, a Bíblia diz que nós somos batizados. João Batista batizava com água, mas ele falou, após mim vem um que batiza com fogo. Quando nós batizamos lá, quem crê e for batizado será salvo, depois que a gente é batizado, que a gente arrepende-se do pecado, que a gente entrega a nossa vida para Jesus, aí nós precisamos ser batizados também no Espírito Santo. Porque não adianta nós ser só batizados nas águas, se nós não for batizados no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que convence eu do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, irmãos, que muitos não vão para frente. Porque eles pensam que só quem crê e for batizado será salvo. Mas quando Jesus ele fala sobre isso, ele está falando também de ser batizado no Espírito. Ser cheio do Espírito Santo. Então existe um processo. Só que para mim ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, não é de qualquer maneira. Que a Bíblia diz que ele é que nem uma pomba. Os estudiosos dizem que ele é que nem uma pomba. Se você jogar milho aqui todo dia, aqui, ó, faz um monte de pombinha aqui, de pomba aqui. Você não consegue pegar nenhuma. Você pode ser o mais esperto que for. Você chega perto e voa tudo. O Espírito Santo também é assim da mesma coisa. Ele se entristece. Ele se entristece. Ele afasta a um certo tipo, uma certa distância, quando nós estamos tudo arrombados. É a terceira pessoa da Trindade. Primeiro é o Pai, segundo é o Filho, terceiro é o Espírito. Só que se nós não tiver Ele, não adianta nada. Se nós não tiver o Espírito Santo, não adianta nada. Porque existe o processo, nós precisamos passar pelo processo. Se nós não passar pelo processo, não adianta de nada. Nós estamos fazendo o que aqui? Peso. Então, a gente tinha que apagar tudo que passou e começar do zero de novo. Agora, fazendo o certo. Eu fiz um batismo uma vez. Olha aqui. Eu tinha preparado 8 para fazer o batismo. 8 pessoas. Preparado, feito curso. Certo?
porque a gente faz curso, né? Batizado, explicado o que é. Batizado não é você chega lá, dá um mergulho na água e o cara funda a sua cabeça lá e está tudo certo. Tem que saber o que você está fazendo. E é para arrependimento dos pecados. Quando você se levanta da água, você ressuscitou de novo, você é nova pessoa. Né? Aí eu fui batizar 8 pessoas numa chácara, lá no parque Panorama. Chegou um cara assim. O que está acontecendo aí? É festa? Aí eu vim e falei, é festa no céu, batismo. Ele falou, eu quero batizar também. E agora? Batizar o cara. Eu não estava assim. Aí tinha uma pessoa de Deus que estava nos ajudando aquele dia, eu falei, e aí? A pessoa falou, batiza. Dá uma capa para ele lá, na roupa de batismo, batiza o cara. Ele falou, o cara não fez curso, o cara não se preocupa, batiza o cara vai com o cara no barra banheiro, batiza o cara. Aí deram a roupa para ele, se trocou lá, entrou na fila assim, esperando a bebê. Todo mundo olhando. O cara assim, dos outros que eu batizei, só ele ficou firme. Ele é pastor lá numa igreja Assembleia de Deus. Deve ser, não, se vocês quiserem. Dos 8. Ele aprendeu na hora. Tudo caiu. Eu batizei o cara vivo, o cara foi salvo. Ele aprendeu na hora. A Assembleia de Deus é gostosa. Eu levo 6 anos assim, né? Entendeu? Por quê? Porque ele queria de verdade. Embora ele estava fora de si naquele momento ali, né? E eu acho que na sinceridade dele, o Espírito Santo pegou ele para ela. Então, existe o processo. Gente, não tem como Deus trabalhar na minha vida, na sua vida, se nós não acessarmos os princípios. Se a gente não fazer o que tem que ser feito. Agora, o que custa, o que vai doer na gente, a gente passar pelo processo? Nada. Não vai acrescentar um cômodo mais na nossa vida, no nosso tamanho, não vai ficar mais rico, não vai ficar mais pobre, se nós começar a fazer o que tem que ser feito. Só que precisa ser feito com atitude. A Bíblia fala sobre um camarada, vamos ver se a gente consegue achar. Presta atenção. Cara, isso aqui, o Evangelho é loucura para quem não entende, mas para quem vê, é o poder de Deus. Olha o que aconteceu aqui, ó. Evangelho não. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 25. Pastor, pode já? Pode ir já. O anjo do Senhor falou para Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está no deserto. Vai lá no deserto, no caminho de Gaza lá. Vai lá no deserto. Não tinha nada. É deserto, não é deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, que era totalmente fora do contexto de Israel, ele era etíope. Ele era eunuco. Ó. Mordomo de Candace. Ele era eunuco e mordomo de Candace, rainha dos etíopes. Candace era rainha. E eunuco era um cara que
ele era, assim, tipo assim, ele não tinha, ele era assexuado, ele não tinha, né, assim, tem que tomar cuidado, né, para falar essas coisas. Cortavam nas leis. Ele era um cara que, ou ele era não tinha as partes, os órgãos genitais, porque ele tomava conta da rainha e das princesas, tudo. Ele era um cara totalmente separado, ele não era da outra turma, ele era um cara que tinha que ser capado, ou era um cara que nasceu diferente. E esse cara está com a rainha. Aqui, vamos ver aqui. Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Embora ele era um cara eunuco, era um cara né, ele ia para adoração em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele estava voltando, aqui, regressava assentado no seu carro. Ele estava voltando da adoração da igreja. Talvez ele não tinha entendido nada do que ele estava fazendo lá, mas ele estava voltando da adoração, assentado no carro. A Bíblia diz que ele lia sobre o profeta Isaías. E muitos estudiosos dizem que ele lia aquela parte que o menino nos nasceu, tal. E ele lia também quando falava que Isaías era o profeta que mais falou sobre Jesus, sobre o Messias, né? Foi Isaías. E a Bíblia diz que ele lia sobre Isaías. Só que o Felipe, ele estava num lugar bem longe. A Bíblia diz que era bem longe. E de repente Deus manda ele ir lá para esse lugar aqui, onde ele está aqui. Onde está o eunuco, o etíope. Então, vocês entendem o que eu estou falando. Ele estava lá em Corumbataí. Deus manda ele lá para Cordeirópolis. Não era um lugarzinho pertinho, era longe. Felipe estava em Corumbataí e o outro estava lá em Cordeirópolis. Só que naquele tempo não tinha Uber, não tinha cavalo, não tinha nada. O que o Felipe faz? Vai correndo. Está escrito aqui, ó. E disse o Espírito a Felipe: chegas e ajunta-se a esse carro. Foi correndo, de repente, ele encontrou o carro do eunuco. Começou a correr para o ar do carro. Aí ele pergunta, conversando, o eunuco lá no carro, talvez o carro não estava correndo, mas a Bíblia diz que ele estava correndo. Ele encosta no carro, não monta no carro, encosta no carro e pergunta para o eunuco: o que você está lendo aí? O eunuco fala: estou lendo sobre um tal de Jesus. Que? Sobre Jesus, olha aqui. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: você entende o que você está lendo aí? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu para que Felipe subisse no carro com ele e se assentasse. Mas a distância que ele estava antes de ele chegar lá era grande. Era uma distância bem considerável. Para vocês entenderem, como se fosse por Bataí para Cordeirópolis. Era quase 40 quilômetros, se eu for ver. E era uma distância considerável. Ele foi correndo até lá para falar para ele: olha. E o lugar que estava escrito, ele lia, era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo um cordeiro diante do que a tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: peço, e disse: de quem que está falando aí? Aí Felipe falou: está falando de Jesus.
Quem? De Jesus. E quem foi Jesus? Jesus foi aquele que entrou no seu lugar. Quando você ia para o inferno, ele entrou no seu lugar. Jesus foi aquele que entrou no lugar do Barrabás. Lembra que nós começamos a falar do Barrabás aqui no comecinho? Que Barrabás ia ser crucificado? Jesus entrou no lugar dele? É desse Jesus. Mas deixaram, tipo assim, era para o cara sofrer a punição de ser crucificado. E deixaram ser Jesus no lugar dele? Sim. Nossa. É como nós estamos condenados para o inferno se nós não quisermos. Então está falando de Jesus aqui, ó. Aqui. De quem que está falando? Está falando de Jesus. Quem foi Jesus? Ele foi Jesus aqui no lugar de Barrabás. Aquele no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Pastor, posso fazer uma pergunta? Faz uma pergunta. O que a gente ganhou com a crucificação de Jesus? Salvação, se quiser. Ah, Não estamos salvos ainda. Mas se quiser. Só se quiser. Olha aqui. Indo eles pelo caminho, chegaram ao pé de alguma água. Chegaram perto de um rio, de um corvinho, sei lá o que tinha. Aí ele falou assim, ó. O eunuco falou, o que? Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Quem sabe, filho, que você fez o curso, né? Que não era o caso. Nada impedia de ser batizado. A Bíblia diz que Filipe batizou ele ali, arrependeu os seus pecados. O batismo é arrependimento do pecado, ressuscitou uma nova criatura. E quando Filipe batizou ele, aqui, tendo Filipe ambos da água, tanto Filipe como o eunuco o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor tirou Filipe dali e levou para ele para o lugar. Arrebatou a Filipe, ó, e não viu mais o eunuco, jubiloso, continuou o seu caminho. O eunuco ficou todo felizão da vida. O que impede a gente de passar por esse processo? O que impede você de querer ser diferente? O que impede você de querer ser diferente? Olha, ele já tomou o seu lugar de graça, você não pagou nada para ser salvo. Ele pagou o sangue para resgatar a gente. Irmãos, eu não sei qual foi a maldade que nós fizemos, né? Que você já fez na sua vida. Qual foi a crueldade pior que você já fez? Qual você sabe? Também não interessa para nós aqui, né? Agora. Mas com essa crueldade que nós já cometemos, você acha que ela vai para o céu? Se a gente não se arrepender, não vai, cara. tem que orar e pedir perdão. Arrependei-vos. Só passa por esse processo quem tiver o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não adianta. É como um sino que não adianta nada. Agora, o que impede nós de termos o Espírito Santo? Nada. Né? A Bíblia, irmãos, os historiadores contam que quando Moisés ele fez o tabernáculo, se tivesse alguém ali que tinha feito qualquer tipo de sujeira humana, vocês entenderem, Deus não manifestava lá. Perto do tabernáculo, a Bíblia conta sobre isso aqui, ninguém vai achar sobre isso. Se alguém fizesse o número 2, perto, lá, e ia lá e fizesse lá perto do tabernáculo, Deus não manifestava. A mesma coisa, gente, se o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, estiver sujo, ele não vai manifestar na nossa vida. Por isso que existe o processo da limpeza, por isso que existe o processo da restauração, da recuperação, por isso que existe o processo que a gente está tentando fazer. Só que não, se você cortar pelo caminho, pela metade, não vai resolver nada. Arrependei-vos, perdoai-vos.
perdoar. Sabe? Começa a entender que todos nós temos que perdoar alguém. Todos nós temos. Não é só o fato de fulano, do Bertano, de fulano. Todos nós temos que perdoar alguém. Só que se a gente não perdoar, se a gente não se arrepender, é o início do processo para que nós sejamos, quem for livre de coração, ver Deus, a Bíblia fala sobre Jesus, falou sobre isso. Se a gente não passar por esse processo, irmãos, infelizmente, corremos um sério risco de ir para o inferno. Não é eu que quero que você vá para o inferno, mas é a Bíblia que diz. E por que nós nós achamos difícil? Porque nós não temos o Espírito Santo e convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Porque nós não temos, porque ainda não fomos batizados, porque nós não cremos o suficiente ainda, porque nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Só por isso. Que custa a gente passar pelas águas, se arrepender dos pecados, para que Deus então manifeste a presença da nossa vida. Decisão. Eu decido. Decisão. Se nós não tomarmos essa decisão, nós corremos sério risco. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós exaltamos a Ti. Fala conosco nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, nós te agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.